Olá, seja muito bem-vindo ao SMV20, que é a Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa iniciativa do Client Hub em parceria com a Brade Nacional e a Agência ProMais. Aqui quem fala é o Igor Moraes, eu vou estar com você durante toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar tudo sobre o mercado digital. Antes de eu trazer minha convidada de hoje, eu tenho 3 recadinhos para trazer para você. O primeiro, serão mais de 80 palestras e talks, e alguns vão acontecer de forma simultânea. Mas fica tranquilo, não fica triste, porque você vai poder assistir todos até o dia 28, beleza? O recado 2 é que no final do evento vai rolar um sorteio para você ganhar o ingresso do Digitalk Expo, mais um livro Mentropia, do Estevão Soares, que inclusive está com a gente aqui nesse evento. Tá bom? Para participar, basta tirar uma foto de qualquer palestra e marcar com a hashtag SMV2020. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Client Hub. E o último recado é o seguinte, no finalzinho do evento, fica ligado que a gente vai mandar para você um e-mail falando sobre um workshop presencial que a Agência ProMais está organizando em São Paulo, tá? A gente vai falar sobre os principais temas abordados aqui nesse evento. Então fica ligado no teu e-mail, porque esse workshop vai ser exclusivo. Agora eu vou trazer a minha convidada, tá? E minha convidada de hoje é a Paloma Assef. A gente vai falar, o tema dela é o seguinte, relacionamento com clientes de mídia. Beleza, Paloma? Agora está com você. Seja bem-vinda ao SMV20. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamento de clientes com mídia. E eu já vou abrir aqui a minha apresentação para facilitar, para a gente já ir acompanhando certinho. Primeiro, deixa eu me apresentar, antes da gente começar a falar aqui da parte de relacionamento com clientes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Paloma e hoje eu me identifico como consultora de mídia. A minha formação, a minha área acadêmica é na área de publicidade e propaganda, eu tenho uma pós-graduação em marketing empresarial, mas a minha verdadeira paixão é ensinar. Então, já faz alguns anos aí que eu concluí a pós-graduação e tenho dado aulas. No meu histórico profissional, eu costumo dizer que eu mexo com a internet desde 2001, porque eu não posso dizer que em 2001 tinha marketing digital, mas eu já estava trabalhando com isso. Durante muito tempo eu trabalhei com web design, redação e criação para web. E em 2009 eu fui apresentada ao Google Ads. Eu comecei a lidar com ele em operação de cliente, passei por algumas agências, voltei a operações de clientes, mas desde 2013 eu me concentro só no modelo de relacionamento de agências. Então já são 7 anos atuando com esse posicionamento. Desde 2016 eu estou dando aulas de pós-graduação, que é uma relação que eu amo ensinar, eu amo explicar como é que faz. E desde 2018 eu larguei a operação de cotidiano de agências. Eu hoje atuo só com consultoria, trabalho com algumas pessoas por indicação, tenho clientes maravilhosos e há quase 2 anos aí eu também estou trabalhando com as aulas na nova escola de marketing. Nessa operação que vem desde 2009 lidando com o Google Ads, em 2013 na operação de agência já tinha os primeiros clientes com o Facebook e com os anos eu passei por coordenação de agência, coordenação de time, eu lidei com várias ferramentas de mídia, então já coordenei operação com afiliados para e-commerce, com relação de infoproduto, mas a minha especialização de fato é o que a gente chama de mídia de performance. O que é isso? É sempre uma gestão de mídia orientada à geração de vendas e de resultados. E nessa operação de mídia, aí nesse tempo todo, a gente vai gerando aprendizados e a gente começa a entender que a dificuldade de relacionamento com o cliente, os motivos pelos quais
você pode perder um cliente, os atritos que você tem nessa relação com o cliente de mídias pagas, ele é muito sensível, principalmente por coisas que não estão diretamente relacionadas à operacionalização de mídia. Então, o objetivo dessa conversa aqui é justamente trazer essas questões que a gente precisa estar atento, como que a gente se relaciona, para que a gente reduza os atritos, as dificuldades, as abordagens de concorrência, a gente trabalha com uma relação mais fidelizada com o nosso cliente. E para a gente falar desse relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre planejamento e processos, tá? Ah, mas eu já estou com um cliente há bastante tempo, eu já tenho uma relação organizada, eu já sei como é que a gente faz. Legal, mas mesmo que você já esteja com um cliente na casa, algumas coisas aqui podem ser vistas e revistas e elas melhoram expressivamente o relacionamento com o cliente, tá? Nosso primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é quem são esses profissionais envolvidos numa relação de mídia. Geralmente na agência, a menor estrutura que você tem é uma pessoa na operação de mídia, cuidando das campanhas, dos anúncios, e um gestor direto, o dono da agência, o diretor da área. Normalmente você tem pelo menos 2 pessoas que têm pontos de contato com o cliente. Em estruturas maiores, você acaba tendo 4 pontos de operação, 4 pontos de contato. Dentro da agência, você tem o gestor geral, o seu diretor, você tem o atendimento, um coordenador de área e a pessoa à frente da operação de mídia. A maneira como essas áreas se relacionam, a maneira que informações essas áreas precisam e a maneira como isso se relaciona com o cliente é de extrema importância. Do lado do cliente, claro, às vezes a gente tem um cliente pequeno, a gente está lidando estreitamente com a relação direta com o dono do negócio. Mas se você estiver lidando com uma grande relação, com uma grande operação, você lida com esses 4 níveis. Você tem um diretor geral, um dono da empresa, aí você tem uma diretoria, gestores, ou o que o pessoal costuma chamar de C-level, e depois os analistas e os contatos indiretos. Quais são os contatos indiretos? Olha, geralmente são 2 áreas de dentro da operação do cliente que a gente precisa conversar, que é quando o cliente desenvolve a própria criação, então você tem o designer do cliente, o criativo do cliente, ou às vezes até uma outra agência, e a parte de tecnologia, de infraestrutura, de site, a TI, no final do dia. Quando a gente fala dessas relações todas, o que a gente precisa entender? De maneira muito clara, que via de regra, os pontos de contato são entre a gestão da agência e o diretor da empresa, o dono da empresa, o CEO, ou a diretoria. Nesse ponto de contato, o cliente, na maioria das vezes, ele não está interessado na operação, em como você está fazendo e o que você está fazendo. Ele está interessado no resultado. Então, aqui é sempre uma informação que a gente tem que trabalhar no nível gerencial, no nível de alcance de metas, no nível de conceitos mais puros de marketing. A gente não vai ficar falando de métrica específica de campanha. Aqui a gente sempre vai alinhar entre o gestor da agência e o CEO e a diretoria. Nesse aspecto, você precisa trabalhar sempre com uma visão geral de negócio e de resultado. E ela sempre pode ser clara e objetiva, ela não precisa ser técnica.
Na parte de operação, de relacionamento, de atendimento, nem toda agência tem atendimento, muitas vezes quem faz atendimento é o próprio gestor, mas quando a gente não tem essa figura do atendimento, quem faz o contato com o cliente acaba sendo o dono da agência, o gestor da agência e a pessoa direto da operação. Eu costumo dizer que existe um lugar especial no céu para as pessoas maravilhosas que fazem atendimento, porque eles têm um trabalho muito difícil. O atendimento é a pessoa que, para o cliente, ela é a agência, mas para a agência, ela é o cliente. Então, ela está na posição mais difícil desse relacionamento. E a melhor coisa que você pode fazer quando você tem, dentro da operação de mídia, uma pessoa e um atendimento fazendo essa ponte de contato, é que essa pessoa que faz a operação dessas mídias pagas prepare o atendimento com a melhor qualidade da informação, porque se o atendimento numa reunião, numa apresentação, ele não consegue explicar o que está acontecendo, se ele não consegue propor aquilo que a gente de mídia está falando, o resultado não progride. E na parte de operação, normalmente a gente tem, às vezes você tem um gestor e uma pessoa fazendo operação de mídia, ou às vezes a gente tem as duas atividades na mesma pessoa. Essa relação aqui, você precisa ter o conhecimento, o domínio de toda a ferramenta, mas você precisa também saber se relacionar, saber explicar o que está acontecendo. E normalmente, essa pessoa, quando você tem essa estrutura mais complexa, quando a gente está falando da operação, normalmente quem é o gestor da área de mídia ou a pessoa na operação de mídia tem um contato com os analistas do cliente. Fala com frequência com um analista de marketing. Você vai falar com diretoria e proprietário em momentos mais pontuais. E dentro dos contatos indiretos, normalmente quem fala, como se você olhar para essa dinâmica de relação, em que você tem uma pessoa na operação que passa para um gestor, que passa para um atendimento, que depois passa isso para a diretoria e para o analista do cliente, que depois passa isso para essas áreas correlatas, normalmente de design e tecnologia da informação, tem muitos degraus nessa comunicação. Então, às vezes a gente não tem contato direto com essa pessoa, a gente precisa passar por todas essas pessoas. E aqui o principal ponto é documentação. Escreve e-mail de textão. Porque como essa comunicação vai passar por vários intermediários, o ponto de atrito mais comum acaba sendo esse. Você acaba não conseguindo que algumas questões técnicas sejam resolvidas da maneira correta, porque existem muitos intermediários na comunicação. Então, sempre vale um ponto de atenção especial, porque assim como às vezes quando a gente está falando de clientes de pequeno e médio porte, você está lidando com outro prestador de serviço que faz a parte de design, de tecnologia da informação. Esse prestador tem uma relação semelhante à sua, mas nem sempre o nosso intermediário tem conhecimento técnico para explicar o que nós estamos explicando. Então, aqui é sempre bom buscar esse contato direto. Se o cliente fala que não precisa, tudo bem. Mas sabe que o ponto mais comum de ter atrito são esses contatos indiretos. E a gente precisa de uma atenção principal diferenciada com esses diferentes níveis. Com os nossos contatos indiretos, a gente sempre precisa mandar documentação e informações claras. A gente precisa explicar o que a gente está pedindo, mandar a documentação das ferramentas e orientar o como. Quando a gente fala com operação de analista, a gente vai falar de métricas do cotidiano, de cada um dos detalhes de progressão. Quando a gente fala de diretoria e CEOs, a gente sempre está falando de objetivos práticos, objetivos finais. Então, são diferentes níveis de interação, diferentes propostas que a gente precisa levar
e formas de conduzir a conversa. Coisas que a gente precisa fazer sempre que a gente começa uma operação. A gente tem a primeira etapa numérica. A gente precisa de metas e objetivos. Qual é o resultado que o cliente espera daquele investimento? Quanto que ele espera chegar? E, além dessas metas numéricas, a gente também precisa entender quais são as expectativas e visões de longo prazo. Porque muitas vezes o cliente tem uma visão objetiva, porém ela é muito mais prática e às vezes até emocional. O cliente gostaria, por exemplo, quem nunca ouviu, eu quero dobrar o meu resultado. Adoro essa resposta, gente, super tranquilo dobrar resultado. Não é tão fácil assim. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são as metas numéricas e quais são as expectativas emocionais e qual é a visão de negócio a longo prazo. Que quando a gente alinha esses pontos, a gente consegue fazer um bom resultado. Passando adiante, a gente precisa definir canais de frequência de comunicação. Cliente com o qual você não se comunica, cliente que não recebe um e-mail, cliente que não recebe uma ligação, ele tende a ter um ponto de insatisfação. Uma operação de mídia, a pessoa que está na operação de mídia, ela precisa também participar dessa conversa com o cliente. E principalmente, relatórios e relacionamento. Por mais que a gente tenha um gestor da agência, um atendimento maravilhoso, a relação da informação técnica, ela precisa passar também por uma visão estratégica. Então, quando você está presente na relação e você não restringe essa relação ao intermediário, seja o gestor aqui, o gestor no cliente, quando você tem esse contato mais próximo, você consegue desenvolver um relacionamento muito mais sólido com o cliente. A gente precisa conversar, precisa ter relacionamento e precisa ter relatório. Essa é uma etapa inicial que eu sempre faço toda vez que um cliente entra numa operação, que eu começo a analisar os dados. Existem relatórios, acessos, códigos, integrações, existem muitas informações técnicas que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa verificar se está tudo certo. Muitas vezes o cliente diz, não, mas a tag está toda implementada. E aí você abre um novo objetivo, uma nova ação e acaba não conseguindo medir. Então, sempre faça a verificação técnica antes de tudo. Eu já estou com a operação há um bom tempo. Refaz. Sempre pode precisar. Tá? E aí, quando você discutiu com o cliente quais eram os objetivos e quais eram as expectativas, você tem que pegar a conta e viabilizar esses objetivos. Se o cliente tem uma expectativa de um crescimento de taxa de conversão que vai saltar de 0,7 para 1,2 de um mês para o outro, a gente sabe que essa operação não vai se concretizar. Desculpem. Você precisa pegar aquele objetivo que o cliente tem, aquele resultado que o cliente quer e dizer para ele se você consegue chegar até lá ou não. Faz parte do processo de mídia, da gestão de mídia, você conseguir responder essa pergunta. Você precisa saber se dá para chegar no resultado que o cliente quer. E para isso você precisa conhecer o histórico, você precisa conhecer o histórico anual, você precisa conhecer a sazonalidade semanal, você precisa conhecer a sazonalidade anual do cliente. Por exemplo, via de regra, a gente sabe que o melhor dia da semana é a segunda-feira. O melhor período de compras é do dia 5 ao dia 12 no e-commerce. Você tem essas sensações, esses comportamentos ligados a processo de decisão do cliente, a intenção de compra,
a um conforto financeiro que gera maior demanda, tanto para se pesquisar ativamente aquilo que se busca, e aí a gente fala principalmente de Google Ads, quanto a predisposição a fazer uma aquisição de uma oferta. E aí a gente está falando de N canais de comunicação, a gente está falando da dinâmica de Facebook, a gente está falando de você interagir com um post no LinkedIn que está te vendendo um produto, um curso, um download de material, tudo isso tem uma relação de sazonalidade. E, principalmente, a evolução comparada do canal. O que eu quero dizer com isso? A evolução comparada do canal, você precisa saber o seguinte: eu tenho visitas no meu site que vêm de origem direta, de origem de e-mail, de origem de busca orgânica, de busca paga, de anúncios de display em Google, em Facebook. A maneira como esses canais evoluem está sendo proporcional. Muitas vezes a gente deixa de evoluir a mídia corretamente por causa disso. A mídia estava com um investimento X, o investimento X está se mantendo há 2 anos, e aí a gente está alavancando o cliente, a gente está aumentando o resultado por e-mail, a gente está tendo mais retorno de marca, e você não está progredindo o investimento em mídia e a quantidade de cliques, de visitas e de vendas em mídia, principalmente a parte de investimento, se você está aumentando o seu negócio e você não está mantendo a sua participação de mídia, saiba que em algum momento o negócio não vai mais continuar crescendo, ele vai estagnar, porque você está crescendo as outras frentes de atuação, mas você está ficando muito parado na parte de mídia. E a gente sabe que essa relação existe porque a mídia é direto no bolso. É a relação direta, aqui é que eu pago. Então, como a relação tanto do investimento no veículo quanto da remuneração da agência, que normalmente é um percentual, faz com que nem sempre se evolua numa proporção frequente, e é necessário. Senão, a mídia se torna cada vez menos representativa, a gente passa a gerar cada vez menos cliente, a gente diminui o volume de novos clientes, e quando você chega nesse aspecto, em algum tempo você vai começar a sentir que o seu negócio não vai mais, o negócio acaba ficando estagnado. Então a gente precisa ter essa relação de canal. E aí quando a gente fala de objetivos e métricas, o que a gente está falando? Aonde que a gente vai alinhar essas expectativas? Que métricas que a gente vai olhar? A gente vai olhar para métricas de branding, que a gente fala de impressões visíveis, de visualizações de vídeo, de reações e compartilhamento. E a gente vai falar de métricas de performance. A gente vai falar de geração de leads e vendas, ou seja, geração de conversões efetivas, geração de receita e de ROI e um controle de custo por aquisição. Tudo isso a gente tem definido antes. E aí? Estamos com a operação. Como é que a gente toca essa operação com o cliente? Quando a gente fala de relacionamento, como eu disse, os técnicos, quem lida com a parte de design, quem lida com a parte de TI, a informação precisa ser clara. Você precisa passar a dimensão correta de imagem, fluxo, você precisa mandar uma informação muito detalhada. Depois, você precisa ter antecipação de problemas. Você precisa saber que se o seu resultado não vai chegar, vamos dizer o seguinte: o nosso objetivo desse mês ele é atingir uma meta de R$100 mil de receita. Eu sei que os primeiros 10 dias do mês costumam ser responsáveis por 40% desse resultado. Cara, se no dia 11, quando você atualizou o relatório, na segunda semana do mês, quando você atualizou as informações para você fazer as suas análises, você não chegou nesse 40% dessa meta, você já sabe que você não vai conseguir alcançar no mês. Cara, avise, não espera o cliente chegar. Você sabe que vai ter um problema. Às vezes a gente tem esse relacionamento de mandar para o cliente uma solicitação
e, ah, não, mas eu vou ver, eu vou buscar, eu vou tentar conseguir esse resultado. É claro que a gente sempre quer trazer o melhor resultado possível para o cliente. Só que a gente precisa ter claro que nem sempre a gente vai conseguir. E esconder um ponto de atenção, uma possibilidade ruim do cliente, ou tentar desviar a atenção de um número dele mais complicado, gera desconfiança. E aí você começa a detonar a tua relação com o cliente. Então, se você já sabe que na virada desse mês você vai ter um problema, se você já sabe que quando o cliente fizer uma migração de site, por exemplo, é possível que ele tenha uma perda de tag, é possível que ele tenha alguma dificuldade, converse com o cliente antes. Isso gera solidez de relação. E sempre faça as coisas ativamente. Explique para o cliente por que você está fazendo determinadas coisas de determinadas formas. Se você não consegue explicar por quê, aí é o momento em que você tem que questionar a estratégia e a operação que você está conduzindo. Você tem que saber por que aquele é o meu melhor caminho ou por que aquele caminho não está indo bem. Às vezes o cliente tem uma intenção de fazer uma ação, ele tem uma expectativa muito alta e você já está vendo que aquele resultado não vai ser atingido. Liga para o cliente, manda um e-mail. Uma coisa muito importante que a gente vê acontecer cada vez mais é a dinâmica de comunicação por texto. A gente manda o relatório por e-mail, a gente troca uma ideia via WhatsApp e você não está falando com o cliente. A ligação telefônica, assim como a call, são essenciais para esse relacionamento. Você precisa conversar. Falar com seu cliente é essencial, porque quando você fala, você tem uma comunicação imediata, você tem uma troca imediata. Você faz perguntas, obtém respostas, você tem percepções de comportamento da pessoa. Você muitas vezes, principalmente quando a gente faz pro call, você pode compartilhar uma tela, você pode levar um material para uma apresentação, você tem a capacidade de tornar esse relacionamento forte quando você faz isso de maneira ativa, você não espera os problemas acontecerem, você fala de forma clara e você conversa e explica para o teu cliente como você toma decisões. Uma coisa fundamental, relatórios e reuniões. Relatórios e reuniões são essenciais para o relacionamento do trabalho, para o relacionamento com o seu parceiro, com o seu cliente. Eu tenho visto essa tendência de não se fazer reunião. Não, realmente, é complicado, principalmente quando você considera deslocamento em grandes cidades. Por exemplo, quanto tempo você pode levar para ir até um cliente em São Paulo? 1h30, 2 horas. Ou como eu que moro em Curitiba, boa parte dos meus clientes não está aqui. Eu tenho clientes em Belo Horizonte, eu tenho clientes em São Paulo. Eu não tenho como me deslocar com a frequência que o cliente gostaria. Então, coloca essa dinâmica de call, faz no máximo a cada mês. É legal você conseguir conversar na semana ou a cada 15 dias, porque com o tempo você reduz isso para uma conversa de 15, 20 minutos que te deixa o cliente mais confortável, você passa essa informação e você está tendo ponto de contato com o seu cliente. Falar com o cliente é fundamental. Não adianta querer só mandar e-mail, mandar solicitação por e-mail para chegar. Isso faz muita diferença. Falar com o cliente. E sempre falar com o máximo de pessoas da hierarquia que for possível. Então, se você tem um analista e um diretor, você dificilmente vai conseguir, numa grande estrutura, ter o CEO, o gerente de marketing e o analista de marketing numa reunião. Mas, se você conseguir, tenha informações claras que atendam aos 3 níveis. Para o analista, o numérico e operacional. Para o gerente, diretor, uma conversa mais tática. E para o diretor geral ou o dono, sempre uma conversa que visa o resultado final. Qual é o objetivo?
é sempre gerar mais venda. Não existe milagre, o objetivo dos negócios é sempre vender mais. Então, faça esse intervalo uma vez por mês, no máximo. Ideal é semanal ou a cada 15 dias. E aí, quando você fala desses relatórios, nesses relatórios você precisa ter a evolução do histórico e a tendência da meta. Digamos, a gente está em março. A meta que o cliente desenhou, ele desenhou objetivos para o ano inteiro. Se você tem, em janeiro, uma meta que acabou ficando 5% abaixo da expectativa, e em fevereiro acumulou um pouquinho menos, você está 7% abaixo da expectativa. Em março, que a gente já tem Semana do Consumidor, que você já tem comportamento promocional, se você não consegue compensar um pouco disso, se isso ainda aumenta do objetivo geral do cliente, se você já tem 10%, você já sabe que toda a meta do ano precisa ser revista, porque você já perdeu 10% do primeiro trimestre. Você precisa saber que se essa expectativa não está sendo cumprida há algumas semanas, há alguns meses, talvez seja um momento de rediscutir a meta. Sempre é uma conversa delicada com o cliente, sempre é difícil, mas você precisa ter essas conversas, porque se você não tem essas conversas de quando durante o processo a relação está difícil, as metas não estão sendo atingidas, na hora que virar mais um mês, 4, 5, 6 meses, o cliente conclui que essa agência não me entrega. E às vezes isso está ligado a fatores externos. Por exemplo, a gente passou aí há uns anos atrás por um impacto muito forte no varejo, acho que foi exatamente nos anos de 2015 e 2016. Foram os anos mais agressivos, em que o e-commerce cresceu. O e-commerce, em geral, no Brasil, cresceu. Mas acontece que o varejo físico retraiu. Devido ao cenário político, econômico, o varejo físico retraiu e aí a expectativa na época era de que o e-commerce compensasse aquilo que o varejo não estava entregando. Isso não é fácil. Isso, em momentos difíceis como aquela época, raramente é possível. Então, se você avisa para o cliente que aquela meta que ele desenhou, por mais desejada que seja, ela não é tangível, você evita um atrito, você melhora a sua qualidade de relação. Outro ponto muito importante: relatórios precisam ser bonitos. O cliente precisa ver um material bonito. Se o seu número é sensacional, mas você entrega ele num Excel não configurado para o cliente, e coloca num e-mail e envia, você não investiu num gráfico, você não investiu numa parte estética, numa caixa de comentário, você não colocou a logo do cliente no relatório, você só tem a logo da agência. Isso faz com que o cliente se sinta, cara, pouco relevante, sabe? Se isso não é bonito, é claro que essa não é uma opinião 100% justa, mas se a informação está bem apresentada, muitas vezes você tem uma relação e uma percepção de qualidade maior do que efetivamente a informação que você está colocando. E nesses relatórios, sempre coloque análise real de dados. Não esconda a métrica. Caiu a taxa de conversão? Caiu a taxa de conversão. Isso é um fato. Não dá para você esconder do cliente, porque isso a longo prazo vira um desgaste de relação. Então, sempre uma análise realista. Quando a gente monta um relatório, como é que eu costumo estruturar? Eu coloco uma visão geral, com algumas informações em texto, quais foram as principais alterações, quais foram as principais coisas que a gente aprendeu. Uma sequência de gráficos de métricas que são interessantes, que o cliente gosta de ver, que o cliente se sente confortável. Uma tabela que tenha todas as métricas em conjunto com evolução por tempo e com evolução de categoria e de campanha. Se o cliente tem diferentes objetivos
diferentes tickets médios, diferentes fluxos, digamos, uma curva ABC de produto. Olha, o meu produto principal, que nunca pode faltar cobertura, é esse. Esse eu tenho o meu produto intermediário e eu tenho aqui o meu controle de saldo. Quando você tem essas separações, você precisa colocar de forma objetiva. Então, os gráficos, normalmente, eu trabalho com eles de métricas sobre toda a conta, todas as principais métricas, e dentro de campanhas e categorias, a gente sempre colocar focado qual é a meta. Se a meta do cliente é geração de lead, quanto, como e por que cada campanha ou cada categoria gerou aquele resultado. E quando a gente fala do ponto extremamente importante de não esconder informação do cliente, o passo seguinte é sempre definir o que você vai fazer com o que você transmitiu, com o que você falou, com o que você aprendeu, com o que você gerenciou. Teve alteração? O resultado está crescendo? O resultado não está crescendo? Se você tem uma capacidade de fazer várias análises, você tem que ter a capacidade de dizer o que você vai fazer para que aqueles números se tornem melhores. Sempre coloquem próximos passos. Não adianta olhar só para trás. E uma coisa muito legal é o seguinte, os próximos passos do relatório de janeiro que você colocou são as informações que vão estar na visão geral quando você fechar o relatório de fevereiro. Se você estabelece esse fluxo de trabalho, você vai tendo uma relação, você vai tendo pontos de contato e você vai facilitando a sua gestão. Você vai pensando em desenvolvimento do negócio, da estrutura de campanha, da estrutura de conta. E aí eu queria passar para vocês alguns gráficos que eu gosto muito. Como todos os gráficos, os prints de gráficos aqui são prints reais de clientes meus, dados anuais, etc. Eu anonimizei os dados, né? Porque é informação sigilosa, então, mas é só para vocês entenderem como é que a gente pode empilhar. Eu gosto muito, por exemplo, dessa relação que me permite ver o quanto a gente está crescendo por dispositivo. Mesmo que você não tenha aqui uma relação de evolução da taxa de cliques, a gente consegue ver que a gente tem um crescimento do celular acima do que a gente está tendo de computador. A gente tem mais qualidade, a gente está trazendo mais gente. A gente está cada vez mais se posicionando no dispositivo que importa. Por que o celular é o dispositivo que importa? Cara, mais de 70% da internet no Brasil é celular. O uso que as pessoas fazem, a maneira como elas interagem. Elas se relacionam, conversam e acompanham pelo celular. Isso importa muito. Outro gráfico que eu gosto muito e que funciona super bem é a evolução de volume de conversões de um ano e de outro, comparada com o custo de conversão desse mesmo período. Então, você consegue deixar bem claro para o cliente que, mesmo que em alguns volumes a gente não esteja conseguindo alcançar todo o objetivo que o cliente gostaria, que o histórico anterior ele era melhor do que aquele que a gente está realizando agora, você precisa mostrar uma linha de tendência para saber que se no período anterior as métricas estavam melhores, agora a gente tem que comparar com a expectativa do ano anterior, que é a primeira versus última coluna aqui, e a linha de tendência dos últimos meses. Então, se hoje a gente tem aqui, considerando aqui a última coluna, eu tenho nessa primeira coluna aqui, na coluna azul, eu tenho um volume de conversões de um ano, essa aqui é de janeiro, tá? Essa última coluna. Aqui eu tenho esse mesmo janeiro maior e esse ano meu janeiro está pior do que o janeiro anterior. Ok, mas olha como o meu volume da coluna amarela é bem mais baixo há quase 3 meses. Então, eu ainda não consegui superar, não consegui alcançar o ano passado, mas eu consigo justificar e mostrar que, considerada a tendência recente, isso precisa ser acompanhado. Eu adoro esse gráfico. E outro também muito legal e muito importante é você fazer uma comparação
de custo por aquisição e taxa de conversão. São métricas que estão intimamente relacionadas. Se você melhora a sua taxa de conversão, você reduz o seu custo de aquisição. E o gráfico fica muito claro, é muito legal. O cliente adora ver quando a gente consegue fazer assim, ó, um volume em que o custo por conversão cai vertiginosamente e a taxa de conversão aumenta um montão, o cliente adora ver essa informação. E se ela estiver numa tabela, ela não estiver num gráfico, o cliente não vai conseguir acompanhar isso adequadamente. Então, aqui a gente sempre está colocando uma informação mais clara. E aí, quando a gente fala de estruturas muito complexas, que eu tenho várias categorias, eu gosto muito dessa separação aqui. A participação de campanha por categoria. Eu tenho, por exemplo, se você pensar num grande e-commerce de moda, eu tenho aqui uma distribuição de cliques que vai me dizer o quanto está sendo entregue em vestidos, o quanto está sendo entregue em campanhas de bolsas, campanhas de sapatos, campanhas genéricas, campanhas de peças específicas e o quanto isso representa de conversões. Por que que isso importa? Porque muitas vezes a gente não tem essa distribuição aqui. Não é tão comum essa concentração ainda maior. Esse gráfico aqui mostra principalmente um volume muito grande genérico. A gente já está abrindo, então, agora no próximo mês a gente já tem mais uma fatia, e o objetivo é sempre que a gente tenha uma distribuição equilibrada. Quando você coloca a comparação entre as campanhas dentro daquela categoria, muitas vezes você consegue explicar para o cliente onde é o melhor caminho para desenvolver, como que ele vai conseguir ir adiante. Sobre análise de dados, sempre foco no objetivo principal. O objetivo do cliente é geração de lead. Você vai olhar, analisar, tomar todas as suas decisões pensando em leads. Ah, não, o cliente está focando em aumento da receita, mas ele não está aumentando o investimento. Ok, então a gente precisa aumentar o ROI, melhorar o ticket médio, a taxa de conversão. Sempre olhando o objetivo final do cliente. E quando a gente fala de transformar números em informação, o que aconteceu? Muitas vezes a gente vê que a gente passa a informação para o cliente, nós diminuímos o número de impressão, nós aumentamos o número de cliques, você passa essa informação para o cliente dizendo, a gente aumentou a CTR. Explica. Olha, a gente aumentou a taxa de clique porque nós fizemos edição nos textos dos anúncios do Google Ads, nós melhoramos a copy do produto no Facebook, isso fez com que o anúncio tivesse mais engajamento, nós trocamos a imagem, por isso aconteceu. E aí, caiu o resultado, caiu a minha taxa de conversão. Por que caiu? Aumentou o tempo do site? Teve um problema? O que está acontecendo? Isso é sempre uma informação clara. Se você transforma o número que você está olhando num relatório, num Excel, num PowerPoint, numa informação, num conhecimento, você fideliza um cliente de um jeito que ninguém vai conseguir interferir na sua relação. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de longo prazo, eu tenho que ter sempre claro qual é o planejamento anual, qual que é o crescimento e saturação. Por exemplo, em Google, qual o percentual de pesquisas que eu estou cobrindo dos meus termos? Qual que é a participação do meu canal de mídia? Quanto de Facebook, por exemplo? Se você está aumentando a frequência, você já sabe que isso tem uma relação. E a gente sempre precisa ter um espaço para teste. Para isso, tem um tempinho aqui, tem uns relatórios que eu adoro. Isso aqui é um relatório do Google Analytics, todo mundo tem acesso, olhem para esse relatório. Você pode ter benchmark de mercado. Essa informação está lá no Google Analytics, em público-alvo, comparativo de mercado, canais. Seleciona teu setor e passa aí.
E ele vai te dizer, comparativamente com outras empresas que atuam na mesma área que você, como está o seu resultado por frente de atuação. Isso aqui te dá uma noção de qual é o seu comportamento de mercado. Um pouco de comparação com o que os seus clientes estão fazendo e o que você está fazendo. Então, aqui, a gente tem essa informação, ela muda completamente conforme o setor, tá? Essa de educação, essa aqui é um de beleza. Você vê que a gente tem uma estratégia diferente, a gente tem uma tendência, a gente não tem um grande player, então a gente tem uma marca aqui com uma relação social, um interesse direto muito maior que os concorrentes de mercado, e por isso a gente não tem um investimento tão grande de mídia, mas a gente tem feito um resultado muito legal. Proporcionalmente, essa marca tem valor e conhecimento e uma relação emocional muito maior do que os outros concorrentes. Ela não faz tanto esforço assim para chegar nesses resultados. Ela não coloca dinheiro objetivo em mídia, mas ela trabalha com um resultado muito legal em redes sociais e em tráfego direto. Isso é muito reflexo de valor de marca. E aí aqui a gente sempre vai progredir. Esse print já tem um tempinho, esse cliente foi se evoluindo, foi desenvolvendo. Então, a gente já melhorou bastante. Quando a gente puxa para um retorno, para um recorte menor, eu tenho um crescimento muito grande de uma estratégia de e-mail que conversamos e o cliente começou a implementar. Era irrisório, isso é uma visão semanal. E nós também começamos a investir muito mais em mídia, para gerar crescimento de resultado. Porque se é uma marca que tem bom acesso direto e social, é uma marca que tem um bom valor, ela tem um bom relacionamento com o cliente. Ela só precisa investir para crescer e a tendência dela é uma progressão natural, exponencial e superior. E esses dados também existem por dispositivo, tá? Não só por frente de atuação, mas também por dispositivo. A gente tem celular, computador e tablet. E aí, vamos falar de longo prazo? Como é que fica a relação? Quais são os pontos mais importantes aqui? Por que a gente perde cliente? A gente perde cliente porque o cliente a gente está com o resultado estagnado. A gente não está levando coisa nova para o cliente. A gente não está se comunicando corretamente com o cliente. A gente não tem falado com o cliente. A gente manda um e-mail, quando puder o cliente responde, quando der tempo ele vê. Você não tem esse fluxo de relacionamento, você desgasta o seu produto. Você desgasta a sua relação de prestador de serviço. E, obviamente, isso vira falha de comunicação, falta de inovação, estagnação de resultados, leva a uma abordagem constante de concorrentes, preço e concorrência. O que acontece é que a mídia normalmente é uma área que muitas pessoas vão entrar em contato com seus clientes, outras agências vão oferecer. Você precisa blindar essas relações. E para cada um desses aspectos, nós temos uma solução. Para quem tem resultado estagnado, você tem que estar discutindo com o cliente o crescimento do investimento. Você tem que saber que a longo prazo isso vai aumentar. Falta de inovação. Se o cliente tem essa sensação de que a agência só está fazendo lá sempre a mesma coisa, você precisa testar e propor. Sempre proponha uma coisa nova, sempre proponha testes. Por quê? Primeiro, porque você tem uma evolução de relacionamento emocional com o cliente, de que você está tentando sair do básico, não é ficar fazendo só beabá. E segundo, porque se você faz testes, você aprende se aquilo funciona ou não funciona para aquele cliente, para aquele mercado. Para as falhas de comunicação, sempre transparência. Sempre digam a verdade. Teve um problema de métrica, já aconteceu de, por exemplo, o cliente ficar fora do ar porque você cometeu um erro, esqueceu de planejar um orçamento. Sempre seja claro, porque aqui você está consolidando uma relação. Todo mundo erra.
Às vezes, a gente erra fazendo testes com expectativas e às vezes erramos porque somos humanos. Nunca minta sobre isso. Seja claro com o seu cliente. Diga que aquele planejamento anual que ele quer para o dia 2 de janeiro não vai rolar porque você tem um evento. Diga quando é que você consegue entregar, como você consegue entregar. E se o cliente tiver problemas, tiver dificuldades técnicas, diga. Se você tem uma TI que disse que implementou uma tag e não implementou, diga, pergunte, converse. Claro, nunca de uma forma agressiva, sempre buscando ter a melhor comunicação possível, mas sempre de forma muito clara. Senão você gera desgaste de relação. E por fim, no argumento de preço e concorrência, se um cliente está feliz e satisfeito numa agência, se você conversa com ele, se você escuta as expectativas dele, se você mostra o que está bom e se você conversa sobre o que está ruim, você tem um relacionamento sólido que não vai ser abalado pura e simplesmente por uma oferta de preço de um concorrente. Para encerrar, a alegria de todo mundo. Como é que a gente aumenta o investimento do cliente? Primeiro, a operação de mídia tem que ajudar o cliente a planejar investimentos e metas. Saiba como o cliente considera isso, como o cliente avalia e forneça informações. Ajude. Esteja lá, esteja presente. Outra coisa, sempre alerte sobre saturação e cobertura. Se o leilão está ficando muito competitivo, se você não consegue cobrir mais intenções de busca, se você não consegue alcançar toda a audiência, porque o cliente tem um objetivo muito amplo, sempre age de forma clara sobre isso. Saturação e cobertura são as principais formas de crescer. O quanto eu estou cobrindo do universo de anúncios que eu poderia cobrir e o quanto eu estou competindo e o quanto meu anúncio está sendo reexibido para as pessoas, se eu tenho um aumento de frequência ou não. E aí, para a gente falar dos dois principais pontos. Justifique maior investimento em performance. Se o resultado está melhorando, você vai conseguir melhorar o investimento de mídia. O cliente está crescendo, ele não pode achar que infinitamente a gente consegue tirar mais resultado do mesmo investimento. Isso não é possível. O investimento precisa crescer. É uma frase antiga que a gente diz o seguinte: água molha, fogo queima e CPC aumenta. São verdades da natureza. E isso sempre está relacionado à competição, outros players do mercado. Por isso, sempre, incentive e converse com o cliente sobre investimento em marca, em branding, para gerar visibilidade, para estar presente, para buscar mercados competitivos, para construir uma relação com a audiência. Porque no fim do dia, é esse valor de marca que a médio e longo prazo torna a performance melhor. Então, quando você separa, não precisa ser uma parte muito grande, mas uma pequena parte do seu investimento para visibilidade da sua marca, para posicionamento da sua marca e relacionamento da marca, você vai gerar mais resultado para o cliente e para a agência. E toda a operação focada em conversões vai se tornar mais eficiente por causa disso. A qualidade da performance depende de uma boa imagem de marca, sempre. E com isso, sempre diga para o cliente: precisamos aumentar o investimento, assim como todas as outras questões do negócio aumentam. O cliente aumenta custo de matéria-prima, o cliente aumenta a venda de produto, o cliente também precisa progredir em investimento. Todas as áreas de uma empresa precisam crescer. Se a mídia fica para trás, em algum tempo ela quebra. Então, sempre incentive o cliente. Mas diga por quê. Não pura e simplesmente eu gostaria que o cliente investisse mais. Diga por quê e como. E mostre para ele que vale a pena. E sempre que o cliente aumentar o investimento, dê atenção especial para isso.
E é isso, pessoal. Muito obrigada. Aí estão os meus principais canais de comunicação, o meu site, a fanpage no Facebook, no Instagram. Quem quiser perguntar, quem quiser saber mais alguma coisa, quem tiver dúvidas e quem quiser seguir, basta acessar lá e estamos aí, tá bom? Joia! Paloma, querida, primeiramente queria agradecer demais seu curso. Foi um curso isso aqui para mim, rapaz. Foi muito É, específico, muito detalhado tudo que você é, trouxe para. é muito específico e assim, sempre que a gente está na operação de mídia, a gente vê que as pessoas elas se preocupam sobre os números e Exato. não os, os números são a nossa operação, a nossa otimização. O cliente quer o resultado final. Ele quer ver mais resultado lá no fim. Não Exato. é granulidade de dados, é Toda forma. objetivo. Perfeito, perfeito. O contexto é exatamente esse. Está trazendo aqui para todo mundo dessa comunidade que a gente está criando, né? Que eu gosto de dizer, eu gosto muito desse espírito de comunidade. Então, agregar aí um pouquinho do seu conhecimento para todo mundo que está aí querendo implementar suas estratégias de mídias, enfim, mostrando formas que vão ajudar ele a gerar mais valor, provar mais valor para o cliente dele e entregar mais resultado, né? Acho que Sim, sempre. principal ponto, tá? Queria novamente agradecer você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que seu tempo é muito corrido, vários clientes para atender e parar um pouquinho para poder entregar isso aqui para a audiência foi um prazer enorme meu, que estava aqui de camarote assistindo, né? Cara, um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu espero que as pessoas gostem, que elas consigam aplicar Show, com sempre, certeza. tá bom? Pessoal, massa, aqui mais uma palestra aqui da gente, tá? Estão rolando outras simultâneas, tá? Pode, inclusive, estar rolando um agora, nesse momento, mas como eu falo para todo mundo, fica tranquilo. Até dia 28 você vai poder assistir a hora que você quiser. Beleza? Então, aqui foi mais um episódio aí do SMV 20, tá? Fica acompanhando. Tem mais de 80 palestras e talks que estão acontecendo. Beleza? Então, galera, vamos nessa. Estou indo embora. E como eu falo sempre, para cima!